Na aula de hoje vamos estudar gráficos do movimento uniforme. Essa aula é muito importante para nós, ela vai estruturar todo o nosso curso, todo o resto do colegial de vocês, então prestem muita atenção. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês aí? Como estão? Tudo bem? Todo mundo junto? Transmimento de pensação, vocês não podem esquecer disso, mandem as dúvidas de vocês, mandem dúvidas, mandem dúvidas, mandem dúvidas, a gente tem que conversar, tá? Podem usar Facebook, podem usar o WhatsApp, podem mandar também comentários no vídeo aí e tem o Connect, tá? Então podem usar tudo isso aí também, aproveita e curte o vídeo também, tá bom? Beleza? Ó, a aula de hoje, gráfico, movimento, uniforme, tá? Eu tenho que falar isso 1 milhão de vezes, até gaguejo, até fico nervoso, mas, gente, essa aula é muito importante. É muito importante, você não pode esquecer essa aula nunca mais na sua vida. No colegial, pelo menos nos próximos 3 anos, você não pode esquecer dessa aula. Eu vou usar isso aqui, cara, praticamente em todas as matérias. Todas as matérias eu vou usar as propriedades que eu vou discutir aqui com vocês, porque todas as matérias têm gráfico, né? Então, assim, qual é a importância da matéria de ter gráficos? Ela é crucial para o nosso controle. Controle. É isso que a gente quer ter da natureza e de tudo que está ao nosso redor. E gráficos é um excelente método para isso, beleza? Então, prestem muita atenção na aula de hoje. Vamos construir tudo juntos. Pausem o vídeo, façam comigo, vai pausando, vai fazendo. Ou então deixa rolar e vamos fazendo junto. Você tem que estar comigo, prestando muita atenção. Bora para a aula? Nossa aula de hoje, nosso estudo é de gráficos do movimento uniforme. Essa aula é muito importante para nós, porque ela vai ser estrutural, né? Ela vai fazer parte da estrutura do que vem adiante, tá? Quando formos entrar em movimento uniformemente variado, que é a próxima matéria, nós precisaremos dos sedimentos, dos alicerces da aula de hoje. Então, prestem muita atenção, acompanhem tudo comigo e façam tudo comigo também, por isso que eu trouxe até uma aula escrita hoje para vocês fazerem o fichário junto comigo, beleza? Então, façam o fichário de vocês, façam o caderno, as anotações de vocês, vamos juntos, beleza? Vamos então devagarzinho explicando para vocês passo a passo. Olha só, a matéria é gráficos do movimento uniforme. Qual é a importância disso? Por que a gente tem que estudar essa matéria? A principal importância disso aqui é o controle. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Qual é a característica da física? Qual é a característica do homem diante da natureza? É o controle. E para controlar, nada melhor do que gráfico. Você estudando o gráfico, você anotando as coisas no gráfico, você montando gráficos e tabelas, não tem nada melhor que gráficos e tabelas para você ter controle das situações, entendeu? Lembra na conversa sobre a física? A física, ela quer ter o controle sobre a natureza. Então, para controlar a natureza, evidentemente que nós precisamos de ferramentas para isso, né? Então, no caso da física, a gente usa o espaço, a gente usa o tempo, a gente usa a velocidade, a gente usa a aceleração. Mais para frente a gente vai ver a aceleração. E uma ferramenta muito boa para esse controle em todas as áreas é justamente o estudo de gráfico. Só que percebam, os gráficos têm algumas características, eles têm algumas importâncias, tá? Então, é isso que eu quero passar para vocês na aula de hoje. Mas a principal importância dos gráficos é justamente o controle. Eu posso controlar muito bem as coisas, vocês vão perceber comigo. Bom, o primeiro gráfico que eu quero mostrar para vocês é o gráfico de espaço por tempo. Esse gráfico tem uma característica muito importante para nós, eu vou destacar com vocês. Olha só. Então, vou pegar aqui um gráfico, construam comigo, façam lentamente um gráfico. E esse gráfico de espaço por tempo, ele é construído assim. Vocês sabem, né? O tempo, à medida que o tempo vai passando, o espaço vai aumentando, o espaço vai aumentando. Então, esse gráfico, ele tem essa característica. Ele vai ser uma reta sempre ascendente ou descendente também, tá? No movimento uniforme. Então, percebam que se a reta é ascendente, vamos colocar valores aqui para vocês entenderem isso um pouco melhor. Vou colocar alguns valores aqui. Esse aqui vai ser 5 e esse cara aqui em cima vai ser 10, tá? Então, esse pontinho aqui em cima vale 10. Olha só, conforme o tempo vai passando, aqui eu vou colocar tempo 0 e aqui eu vou colocar tempo 5 também. Conforme o tempo vai passando, 1, 2, 3, 4, 5, o que está acontecendo com o espaço? O espaço está aumentando também, está passando, né? Um fluxo de espaço aqui existe. Então, vai ser aqui 6, 7, 8, 9, 10. Então, à medida que o tempo passa, o espaço também passa. Você percebeu isso? Agora, esse gráfico traz para nós algumas características, né? É um gráfico de movimento progressivo. Por quê? Eu estou progredindo na minha trajetória. Agora, se esse gráfico fosse com inclinação ao contrário, por exemplo, assim, o gráfico seria de um movimento retrógrado.
Ficou claro para você? Você entendeu? Tudo bem? Eu vou apagar só para continuar a nossa explicação. Mas então, aqui podemos destacar algumas coisas muito importantes com vocês. Por exemplo, esse ponto aqui é um ponto muito importante para nós. Percebam comigo que, quando eu marco um ângulo aqui, vou chamar esse ângulo de θ, eu consigo estabelecer, se você notar comigo, um triângulo. Esse triângulo é muito importante para nós, eu vou desenhar ele com vocês aqui de rosa. Olha só, vocês estão percebendo aqui o triângulo? Eu consigo montar dentro desse gráfico um triângulo. E isso traz muitas características importantes para nós. Por quê? Esse triângulo aí, vou redesenhar ele aqui fora para ficar um pouco mais visual para nós. Ele é um triângulo que eu posso... Nesse triângulo existem algumas relações trigonométricas que a gente pode aproveitar e usar muito bem a nosso favor, como seno, cosseno e tangente. Então, esse lado aqui vai ser para nós o cateto oposto, esse lado aqui vai ser o cateto adjacente e esse lado aqui de cima vai ser a hipotenusa. Tudo bem? Por que eu estou falando isso para vocês? Se vocês já estudaram relações trigonométricas, vocês podem se lembrar que seno de θ é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu tenho ainda outra relação que é o cosseno. O cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. E temos ainda uma outra relação que é a tangente do nosso ângulo θ. Essa tangente vai ser igual ao que a gente chama, e costuma brincar, de coca. Tá? Então vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso aqui, gente, é por definição. Tá? Essas funções trigonométricas elas são muito úteis para nós e em todos os triângulos elas estão presentes. A gente só precisa saber como calcular e onde elas vão ser úteis para nós. Beleza? Agora, o que eu quero que vocês percebam em relação a esse gráfico aqui é o cálculo da tangente. Eu vou usar com vocês aqui a tangente desse ângulo θ. Olha só. Como é que a gente calcula a tangente de θ? Passei a formulazinha para vocês, é cateto oposto sobre o cateto adjacente, tudo bem? Nesse triângulo aqui, vamos anotar as medidas? Olha só, o cateto oposto é esse lado aqui. Quanto mede esse lado? Se você fizer comigo, vai ser 10 menos 5, então isso aqui vale 5. E esse lado aqui de baixo também, ó, ele também vale 5, né? Porque o tempo começa em 0 e vai até o 5, então esse lado vale 5, esse lado vale 5. Então, o cateto oposto e também o cateto adjacente, ambos valem 5, tá? Eu não quero saber a hipotenusa, simplesmente poderíamos encontrar fazendo Pitágoras, mas a hipotenusa não é importante para nós agora, então vou continuar a demonstrar isso aqui para vocês. Olhem só. Aí, quando eu calculo esses valores, essa tangente de θ, ela tem valores assim. O cateto oposto vale 5, o cateto adjacente também vale 5, e resolvendo isso aqui, encontramos o valor que a tangente de θ é igual a 1. Mas a minha pergunta aqui para vocês é, o que essa tangente representa? O que ela quer dizer para nós? Se nós fizermos uma outra análise agora em relação às unidades do gráfico, percebam também que esse lado aqui eu estou medindo um ΔS. Tá? E esse lado de baixo aqui, eu estou medindo um ΔT. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, quanto vale o ΔS? Vale 5. Concordam comigo? Como é que a gente calcula ΔS? Não é o espaço final menos o espaço inicial? Então, o espaço final aqui é 10, o espaço inicial é 5. 10 menos 5, 5. Então, esse valor que eu encontrei aqui é, na verdade, o valor do ΔS. E esse valor aqui de baixo é, na verdade, o valor do ΔT. Agora, pensando nisso, vamos substituir de novo na expressão da tangente. Vou até mudar de cor, vou fazer de vermelho. Olha só, a tangente agora de θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto para nós? É o ΔS. Então, a tangente de θ é igual ao cateto oposto, que é o nosso ΔS, dividido pelo cateto adjacente, que é o ΔT. Isso aqui para nós é algo muito importante, né? O que era ΔS por ΔT? Era a própria velocidade. Então, esse gráfico tem uma característica muito importante, que é justamente essa. Quando você calcula a tangente desse ângulo aqui, da inclinação do gráfico, você calcula, na verdade, a velocidade. Tudo bem? Então, essa é uma propriedade, é uma característica muito importante dele e você tem que estar atento com isso. Tudo bem? Agora, outra coisa que é importante você perceber é que você não precisa sempre calcular essa tangente. Se você simplesmente dividir o triângulo aqui, esse lado por esse lado, você está encontrando a velocidade também. Tá? Então, notem que fazendo isso, você também já está calculando a tangente. Você entendeu? Tá tudo bem? Beleza? Vamos falar um pouco mais sobre o gráfico de espaço por tempo. Vou construir com vocês um gráfico bem grande para que possamos entender com muita clareza o que a gente vai fazer agora.
Vocês se lembram, há um tempo atrás eu falei com vocês sobre a função horária do espaço, vocês lembram? Podem falar para mim? Era essa aqui, né? S igual a S0 mais V vezes T. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que essa expressão, quando eu quero fazer um gráfico, eu faço o gráfico justamente que aparece ali do lado. Então, percebam aqui comigo que tenho aqui função horária do espaço, tudo bem? Então, os valores que nós colocaremos aqui nesse gráfico são valores horários do espaço. É isso que eu vou construir com vocês agora. E para me ajudar nessa construção, eu vou montar aqui uma tabelinha. E a gente vai preencher ela de acordo com algumas informações que eu vou falar para vocês. Olha só que interessante. Construam comigo, façam isso comigo também. É muito importante isso tudo, viu, gente? Façam comigo, sempre comigo, tá? Olha só, eu vou dar para vocês então uma função horária assim. S igual a 10 mais 5 vezes t. Vou colocar valores aqui de tempo, valores de espaço, e conforme a gente for substituindo os valores aqui, eu vou calcular com vocês. Vamos fazer juntos? Olha só, tempo zero, vamos substituir aqui, né? Vocês lembram como é que a gente faz isso? S igual a 10 mais 5 vezes t, t. Então, se o tempo vale zero, substituo aqui. Tempo igual a zero, 5 vezes zero é 0, mais 10. Encontramos o valor, então, do S0 igual a 10 metros. Vamos copiar aqui também, vai ser 10. Agora, eu vou colocar aqui valor 1. Se o valor é 1, tempo é 1. 5 vezes 1, 5 mais 10, isso vai ser igual a 15. O nosso S1 é igual a 15 metros. Então, vou colocar aqui 15. Só deixa eu arrumar isso aqui, está meio feio. Está aparecendo um 2, vamos colocar um 1 certinho aqui. Então, isso aqui vale 10. Agora, vou colocar aqui um 2. 2, tempo é 2. 5 vezes 2, 10. Mais 10, 20. E o nosso S2 vai ser igual a 20 metros. Vou anotar aqui na nossa tabelinha 20 metros. E agora, a partir desses valores da tabela, eu vou jogar isso para o gráfico, tá bem? Então, vamos construir juntos isso. Ó, quando o tempo vale 0, aqui é 0, aqui vai ser o 1 e aqui vai ser o 2. Aqui é 0, aqui vai ser o 10, aqui vai ser o 15 e aqui vai ser o 20 dos nossos gráficos. Olha só que legal. Quando o tempo vale 0, quanto é o espaço? Vale 10. Então, tenho um ponto aqui com vocês, o espaço é 0, o tempo é 10. Quando o tempo vale 1, o espaço é 15. Quando o tempo vale 1, o espaço é 15, vai ser mais ou menos nesse ponto aqui. Quando o tempo vale 2, o espaço é 20, tempo vale 2, o espaço é 20, vai ser mais ou menos por aqui. E eu já vou mostrar para vocês algo muito importante. Olha só, para ficar um pouco melhor o meu desenho, vou colocar aqui retas para a gente entender bem melhor. Olha só como vai ficar legal. Vou fazer de rosa. Esse ponto aqui, você acha ele aqui, ó. Percebeu? Então, construindo esse ponto aqui, ele seria assim. Olha só, chega até aqui e depois vai até lá no 20. Entenderam a ideia? Agora, outra coisa que é muito importante que você tem que perceber e notar comigo é que, juntando esses pontinhos verdes, eu consigo construir essa reta. Entenderam? Então, essa reta aqui é a mesma reta do gráfico passado, só que agora eu construí para vocês, não simplesmente mostrei, né? Mas é claro que todas aquelas propriedades que a gente havia conversado, elas ainda estão presentes nesse gráfico. Olha só, se você fizer esse desenho aqui, você novamente tem o triângulo que a gente discutiu na situação passada. É muito importante que vocês sempre percebam isso, porque todas essas informações são muito importantes para nós. Olha só, o que esse lado aqui está medindo? Está medindo o ΔS. O que esse lado está medindo? O ΔT. E é claro, você não pode esquecer, aqui ainda tem aquele ângulo θ. Você entendeu? Tudo bem? Então, para fechar essa explicação em relação a gráfico de espaço por tempo, o que você precisa perceber? Que a nossa função horária, S igual a S0 mais V vezes T. Né? Lembrem-se do nome dela, função horária do espaço. Só que, através desse gráfico aqui, eu consigo encontrar informações sobre quanto é o S0 e quanto vale a nossa velocidade. Você percebeu isso? Olha só o S0. O S0 já aparece aqui. Vou destacar isso para vocês. Olha só, quem é esse cara aqui? É o 10. Então, se você notar comigo, olha aqui quem está aparecendo aqui. É o 10. Então, o ponto que dá início ao gráfico é, na verdade, o meu espaço inicial. Então, quando você olha para o gráfico, você olha aqui S0. Esse ponto é o nosso S0. Tá? Então, simplesmente olhando para o gráfico, eu sei que o S0 é igual a 10 metros. O espaço inicial é igual a 10 metros. Agora, nesse gráfico aqui mudou um pouco a coisa, né? Percebam comigo
como é que a gente calcula a velocidade? A velocidade não é ΔS por ΔT? ΔS por ΔT. Vamos substituir os valores. Olha só, ΔS é esse lado aqui. Vai ser 20 menos 10, que é 10. Agora, dividido pelo ΔT, que é esse lado aqui, que é 2 menos 0. Entendeu? 2 menos 0. Então, dividido por 2. 10 por 2, o que você encontrou? O valor de 5. Ah, mas eu já sabia que era 5, né? A função horária desse gráfico estava me mostrando isso. Sim, né? Se você comparar aqui, termo a termo, olha lá, a velocidade é igual a 5. Então, novamente, né? Só para concordar as informações, aqui você tem informações contidas e esse gráfico também traz essas mesmas informações. É muito importante você note o link disso aqui, tá? Então, olha só. Aqui o espaço é 10 e aqui a velocidade é 5. Onde eu consigo essas informações? No gráfico. Entenderam como é que eu construo o gráfico? Por uma tabelinha. Ficou claro? Beleza? Monte a tabelinha, construa o gráfico. É legal você fazer isso como tarefa também? Coloca aqui outra função, coloca S igual a 20 mais 10t, por exemplo. Monta a tabelinha, constrói o gráfico, encontra as propriedades. Faça isso você também. Vai ser muito importante para o nosso ano inteiro. Na verdade, para o nosso colegial inteiro. A gente vai usar essas coisas aqui, propriedade gráfica, até o terceiro colegial. Até hoje eu falo pro pessoal, eles não acreditam em mim que usa os 3 anos. Quem está no terceiro, né? Mas vamos usar com certeza, beleza? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o gráfico de velocidade por tempo. Gráfico de velocidade por tempo. Vou construir aqui com vocês, grande também. Façam comigo, olha só. Vamos colocar as informações. Esse gráfico é de velocidade por tempo. Então, isso aqui é a velocidade e isso aqui vai ser o tempo. Mas notem comigo uma coisa, né? É gráfico de velocidade por tempo, mas em que movimento, né? Nós estamos ainda no movimento uniforme. Qual é a principal característica do movimento uniforme? A velocidade tem que ser sempre constante, né? A velocidade tem que ter sempre o mesmo valor. E para construir esse gráfico, então, simplesmente a única coisa que a gente precisa fazer é traçar uma reta. Olha só, o valor é constante, né? Esse valor aqui nunca vai mudar, porque a velocidade é constante. Você entendeu? Mais ou menos! Vou passar um exemplo de velocidade constante. Olha só, a velocidade de um objeto é igual a 10 metros por segundo. É constante, então eu coloco aqui o valor de 10. Você me entendeu? Tranquilo isso? Agora, uma outra coisa que eu quero que vocês percebam em relação a esse gráfico aqui é outra característica que ele tem e ainda teremos mais características na próxima matéria, tá? Por enquanto, ele só tem uma característica, é só essa que você precisa pegar, tá? Se você colocar aqui um valor de tempo, vamos colocar aqui um valor de tempo de 2, para ficar mais fácil as contas. Só deixa eu destacar isso com vocês. Esse carinha aqui, ó. Então, só para fazer uma retinha aqui do 2 até lá em cima, tá lá. Então, percebeu aqui como é que eu construí esse gráfico? A velocidade tem que ser sempre 10 e o tempo vai ser 2. Então, não importa se o tempo for 1, a velocidade é 10. Se o tempo for 2, a velocidade é 10. Se o tempo for 3, a velocidade também vai ser 10, tá? Aí, o que eu quero que você me ajude a entender? Como é que a gente calcula a distância mesmo? Alguém lembra? A distância era a velocidade vezes o tempo. Vamos calcular isso aqui? Distância é igual a velocidade nesse gráfico é 10. O tempo é 2, então 10 vezes 2, 20. Então, a distância vai ser igual a 20 metros. Legal. Encontrei aqui uma informação, né? Então eu sei que em 2 segundos esse carro com essa velocidade anda 20 metros. Mas olha só que legal. Você também pode associar isso aqui como sendo o nosso ΔS, né? Então o ΔS aqui também é 20 metros. Mas agora, esquece que esse cara aqui é um gráfico. Esquece isso. Vamos analisar essa área. Essa área aqui, como é que a gente calcula essa área? É um retângulo, né? Vamos calcular essa área. Ó, calculando aqui então, essa área. É um retângulo, a gente simplesmente calcula essa área como sendo a base vezes a altura, beleza? Quanto vale essa área? Vamos substituir os valores e calcular? A base vale 2, vezes a altura, que vale 10. Então, essa área aqui é igual a 20 metros. E aí, você já viu esse valor em algum lugar da tela aí? Como é que ficou isso? Quer dizer que a área é 20 metros e quer dizer que o ΔS é 20 metros. Isso é uma coincidência do destino? O acaso nos uniu aqui nesse momento? Não, né? Isso não é uma coincidência do destino, tá? Isso é uma propriedade desse gráfico. Esse gráfico tem essa propriedade, ele tem essa característica, tá? Então, no gráfico de velocidade por tempo, o que você tem que se ligar? Deixa eu colocar isso de vermelho para diferenciar. A área desse gráfico é numericamente igual ao ΔS, ou a distância. Então, o que você precisa se lembrar, né, dessa aula de hoje? No gráfico de velocidade por tempo, a área é o ΔS.
No gráfico de espaço por tempo, você tem que encontrar naquele gráfico duas informações, velocidade e o tempo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Mandem as dúvidas de vocês, comentem nos comentários do vídeo, no Connect, no WhatsApp, no Facebook, mandem mensagem de vocês. A gente precisa conversar, a gente precisa estar mais próximo, viu, gente? Tô com saudade de vocês. Em breve a gente volta. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.